E aí, olhando para essa imagem, né, do líder, eu escrevi um artigo recente, também ainda não foi publicado, mas está no caminho, tentando fazer uma interseção entre a neurociência aplicada à liderança e o influenciador digital. Então, eu olhei, assim, essa competência que o influencer tem de movimentar ali milhões de seguidores, e não é só porque ele está falando de uma marca que interessa aqueles seguidores, até porque eles falam de algumas me interessam, outras não, outras eu nunca nem ouvi falar, enfim, não tenho o hábito de consumir tais produtos, mas por que eu sigo aquela pessoa todo dia, estou ali olhando os stories dela, às vezes eu me pego assim, o que eu estou fazendo aqui, gente? Tem um monte de coisa para fazer. E no final eu entendi, né, que o processo de engajamento que um líder faz com o liderado e o influencer faz com o seguidor é o mesmo do ponto de vista cognitivo. Então tem, né, alguma coisa que essa pessoa faz te chama atenção ainda emocionalmente falando, você olha para aquilo e, né, aquilo desperta a sua atenção, você se conecta de alguma maneira com aquele comportamento e depois a gente passa por um critério de avaliação mais racional, deixa eu entender se de fato essa pessoa merece a minha credibilidade, se eu quero continuar voltando aqui para ver essa situação acontecer. E depois a gente finaliza essa decisão com uma escolha mais emocional, que é eu me conectei com ela por alguma afinidade, por algum tema em comum. E porque eu tenho, né, essa afinidade, esse gosto em comum por algo que ela faz, eu volto ali para me conectar, para consumir alguma coisa que ela está, entre aspas, né, vendendo que me interessa. Seja um produto, seja um serviço, seja uma experiência. E aí eu coloco isso, assim, quando o líder ele está promovendo uma interação com o seu liderado, aquilo é uma experiência. Que pode ser uma experiência traumática, né? Ou pode ser uma experiência muito prazerosa. O tempo inteiro é assim. E como é que o líder deveria ser enxergado, né? O que eu tento ensinar, né, e passar para os meus alunos, para os meus clientes internos, para o meu time direto, e também, né, cientificamente falando, pelos meus trabalhos, é que quando a gente consegue fazer essa conexão por uma via mais emocional, né, que mostrando alguma afinidade em comum, eu tenho que mostrar mais quem eu sou. Porque se eu sou uma líder mais robotizada, eu visto ali, né, como eu tinha comentado mais cedo, um personagem corporativo, uma armadura, eu não mostro as minhas fragilidades, as minhas vulnerabilidades, dificilmente alguém vai se conectar muito comigo. É mais difícil, porque vão me ver mais assim, como uma pessoa mais distante. Ah, a Kelly é a líder do RH, não é a Kelly que tem filho, que tem problema, que tem um monte... Não, então acaba acontecendo um distanciamento. E aí o líder, para mim, ele deveria ser, né, buscar ser enxergado como alguém capaz de se conectar, como você falou também no início, com os desejos de cada um. Se eu consigo entender o desejo de cada membro do meu time e de alguma forma fazer um link com o propósito da organização e mostrar que é uma relação ganha-ganha como tem que ser, eu consigo engajar, né? Eu consigo promover maiores níveis de engajamento no meu time. Então, hoje mesmo eu ouvi de uma pessoa da minha equipe que não é uma liderada direta. Ela falou, Kelly, eu tenho muita abertura de te ligar e da gente conversar e eu falar o que eu penso. Eu não tenho essa abertura com todos os colegas. Inclusive, assim, pessoa que é par dela, que está muito mais próxima do que eu. Ela falou, a gente não se fala sempre, mas eu me sinto muito mais à vontade. Porque eu trago isso, eu trago essa liberdade, essa leveza. Eu não fico ali, não, mas eu não posso ouvir o que não está bom porque eu não estou a fim de tratar os problemas. Eu quero só ver o que está bom porque eu não quero ter trabalho, não quero mexer na caixa de Pandora. Eu acho que os líderes deveriam olhar para isso e a gente faz isso reconhecendo muito bem quem a gente é, né? De onde a gente veio, que é um pouco da diferença entre sentido e propósito, né? O que me fez chegar até aqui, quais foram as minhas lutas, o que a minha família me deu de valor, com o que eles contribuíram. Às vezes a gente quer negar o passado, né? Ah, eu já tive uma dificuldade financeira, hoje eu tenho uma condição melhor, eu não quero nem lembrar daquele período das trevas. E aí a gente nega quem a gente é. E aí é muito mais fácil a gente cair nesse personagem de não ser quem a gente é, porque a gente não quer lembrar, né, de quem a gente foi, e isso não conecta. As pessoas não se conectam com esse negócio. Elas querem saber que a gente tem problema também, que a gente tem os nossos medos, as nossas dúvidas. Ó, isso aqui eu também não sei. Vamos construir junto? Então, esse sentido para mim, eu sempre digo assim, quando eu vou dar aula, seja de qual módulo for,
que não importa onde a gente vai chegar lá no final, né? Cada módulo tem o seu objetivo, como você falou, nunca são aulas iguais, cada uma é uma, porque depende da demanda também da audiência, mas eu sempre começo do mesmo lugar, que é o autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou, eu deveria, né, pelo menos, procurar saber quem eu sou, saber de onde eu vim, saber o que me fez chegar até aqui, o que me move, o que me faz brilhar os olhos, quais são as minhas motivações, que foi um pouco do que você me perguntou no início também, né, por que eu cheguei nesse negócio aqui. Então, isso faz o engajamento acontecer. E aí, para finalizar, outro dia um aluno me perguntou assim, eu estava falando um pouco desse raciocínio numa turma, e ele falou, então a gente pode entender que a narrativa é um produto? Eu falei, é isso que é a moral do meu artigo. Sim. A narrativa de um influencer é um produto e do líder também. A mesma experiência, né, de engajamento que um faz de uma maneira virtual com milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo, é o que o líder faz com uma equipe menor, com um indivíduo, ou até mesmo com uma organização inteira, num auditório imenso, né, globalmente, no speech global, né, com milhares de pessoas conectadas, é a mesma coisa. Working on, gotta work till my life is gone.